Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, nós estamos muito orgulhosos de apresentar uma entrevista para vocês de um homem sensacional. Vocês vão achar incrível tudo que ele vai falar, porque é um grande expert, é um cientista, tem formação em doutorado internacional no Brasil, né? E nós estamos falando hoje com o professor Dr. Francisco Lima. Nosso objetivo hoje, procuramos tematizar o seguinte: essa confusão toda que está no mundo, não é? Essa confusão toda que está no país, não é? É difícil, uma situação inesperada, né? E nós estamos aqui em São Paulo, a maior capital praticamente de população, né, no país, né, centralizados aqui, muita gente em favelas, em cortiço, e um bom número de pessoas portadoras de deficiências. Aí eu conversei com uma outra grande amiga, que é a Rosângela Barqueiro, e disse para ela: preciso tanto de um especialista que pudesse nos ajudar a analisar a situação dessa população, desse nicho, alguém que tivesse um respeito, né, científico para analisar esse momento. E tivemos a honra, então, de sermos apresentados ao professor Francisco Lima, professor Dr. Francisco Lima, o qual vai cumprimentar vocês agora. Como é que está, doutor? Eu estou muito honrada com a sua entrevista. Seus cumprimentos aos nossos internautas. O prazer é meu de falar e aproveitar para cumprimentar a todos que nos assistem e nos ouvem, mesmo porque, né, em tempos difíceis, é difícil a gente dizer apenas tudo bem quando nós sabemos que não está bem. Então, meus cumprimentos a todos, aqueles que infelizmente já perderam um ente querido. Eu aqui já digo os meus sentimentos a essas pessoas, com a tristeza no coração de que muitas outras ainda padecerão nos dias por vir. Isso é verdade, muito bem colocado de sua parte. Doutor Francisco, fiquei encantada quando li o seu currículo. Realmente, também muito pleno de formação internacional e nacional. E tem realmente uma surpresa para quem vai ler, né? Como é que o senhor teve tanto tempo para estudar tanto? E ser esse sábio que o senhor é hoje, não é? Ainda está jovem. Então, o que o senhor pode explicar para nós dessa sua escolha, né, de mestrado e doutorado? O que lhe levou a esses estudos todos e que hoje é uma autoridade no seu assunto, não é? Bem, primeiro eu prefiro ser chamado de professor Francisco. Doutor é uma titulação acadêmica que não há necessidade, né? Cada um de nós, ao fazermos uma universidade, seja ela em que grau for, passamos a saber de algum assunto, não melhor nem pior que outros que, por vezes, aram a terra sem sequer saber ler e escrever, né? Então, pode me chamar, por favor, de professor Francisco. Para mim já é uma honra muito grande ser professor. A escolha de um mestrado ou um doutorado vem, obviamente, na sequência da minha graduação. Eu sou psicólogo de formação, fiz na Unesp, em Assis, em São Paulo, e depois eu vou para a USP fazer um mestrado e, na sequência, o doutorado em psicofísica, que é o estudo da percepção, como nós percebemos o mundo físico para além daquela configuração dos contínuos físicos propriamente dito. E aí tem que ver muito com o que a gente percebe também as relações sociais. Mas, basicamente, é a percepção do mundo, desse mundo que pode ser quantificado sob a subjetividade humana. Eu fiz um pouco de pesquisa dentro da mídia que está na internet. Muitas fontes são da grande mídia, muitas datas anteriores, não há nada muito atualizado,
não é? Que é uma situação que não dá para entender muito, não é? Que está ficando sem dados, e o que se percebe que os portadores de deficiência físico-mental, tanto quanto crianças até idosos, né, esses zoneamentos, eles estão bastante falhos, não estão apresentando tipos de atendimentos, e também nesses zoneamentos eu percebi que não tem uma classificação de pessoas que estão nas periferias, né? Porque ser portador de algo e que está no centro, tem a condição, digamos, de financeira para estar dentro do centro das atenções de bons experts, né, para tratativa, escolas, não é o mesmo que está acontecendo com aquelas classes menos favorecidas de grupos sociais. Inclusive, a gente percebe assim, quando vai olhar também o mundo acadêmico, não tem muitos trabalhos que estão mostrando a vida dessas pessoas nessas periferias. A mim me comove muito saber que isso não está ocorrendo. Qual a sua opinião do ponto de vista nacional e internacional? Teríamos que ter mais informações sobre as pessoas que sejam portadoras de algum tipo de deficiência físico-mental, principalmente as crianças, até os idosos, e classificando, dá um melhor atendimento, não é? Pois bem, nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, as deficiências não são transmitidas de pessoa a pessoa, portanto, uma pessoa não porta uma deficiência, né? Então, uma pessoa com deficiência não é uma pessoa portadora de deficiência. Mesmo quando se fala da síndrome de Down, em que há um gene, né? Você tem uma variação no cromossomo 21, ainda assim a gente exclui essa possibilidade de falar de portador. Primeiro pessoa, depois a deficiência. Então é uma pessoa com. Pessoa com deficiência. Exatamente. No que concerne às pesquisas, é lógico que nós gostaríamos até que houvessem mais. Mas, geralmente, o que nós chamamos de leigo culto, aquele que é um egresso da universidade, portanto, passou pela universidade e, portanto, é acadêmico, por isso que quando está na faculdade a gente chama de acadêmico, né? Os egressos, muitas vezes, esquecem as metodologias de pesquisa e, portanto, pensam, muitas vezes, que não há tanta pesquisa assim, mas porque não estão afeitos, acostumados aos modelos de busca científica, aos diversos mecanismos de pesquisa. Hoje nós temos, internacionalmente e nacionalmente, uma gama muito importante de pesquisas que envolvem a pessoa com deficiência, que envolvem as populações menos favorecidas economicamente, que envolve a questão de gênero, que envolve a questão das crianças. Gostaríamos que houvessem mais? Sim, de todas as ordens, mas eu não penso que seja correto a afirmativa de que quase não há. Geralmente há. O problema é que quantas pessoas sabem que existem pesquisas, por exemplo, sobre a audiodescrição e o autismo, né? Professor, eu estou falando assim, me permita, não há divulgação, né? Não há divulgação. Fazendo a crítica, procurando na mídia não se encontra, não é? Não tem a divulgação necessária. Então, a divulgação também aí é uma questão, né, da área de comunicação, porque nós temos o egresso, de novo, da universidade, nem sempre tem o conhecimento adequado para exercer as áreas em que se embrenham, né? Então, você tem, por exemplo, alguém que vai para o esporte, logo que vai para o esporte, ainda não domina todo o jornalismo esportivo. O que vai falar de indústria não tem todo o conhecimento. E isso demora anos de formação e, mesmo assim, a gente vê falhas importantes, né? A questão da divulgação hoje, felizmente, com os mecanismos que nós temos de internet, permite com que
permitem os mecanismos com que nós possamos chegar ao usuário final do exercício científico através dos trabalhos de extensão. Por isso que, recentemente, falando da questão do coronavírus, por exemplo, o Átila, que é um grande biólogo, conseguiu chegar às populações que antes não chegaria quando ele escrevia lá para as revistas científicas. Então, de novo, nós, por vezes, repetimos um discurso costumeiro, esquecendo que a tecnologia nos está permitindo ver dia a dia laboratórios, assistir. Então, você tem o Coursera, você tem o edX, você tem uma série de mecanismos em que a universidade chega mais perto do estudante através do que a gente chama educação à distância, que é bem interessante, porque é a universidade chegando mais perto. O que a gente percebe também, meu modo de entender, né, não sei qual que será a sua opinião, mas eu acredito assim que as próprias instituições governamentais poderiam estar informando isto, né? Ou as ONGs, como o senhor diz, a mídia digital hoje permite mais divulgação mais rápida. Por que a pessoa tem que saber quantos portadores, quantas pessoas com deficiências tais, quantas pessoas que precisam de cadeira de rodas, quantas pessoas que precisam de equipamentos, de transplantes, de medicação? A gente precisa saber para poder até mesmo colaborar. Agora fica tudo sem uma visão clarificada, entende? Que eu não sei se é a secretaria da pessoa com deficiência, se vai ser alguma outra área social de direitos humanos, ou até mesmo abrigarem as ONGs para que façam isso, mas de forma que realmente seja efetiva, que a gente veja quantos atendidos, o que mais precisa, né? Eu posso imaginar no momento a dificuldade que deve ser para os pais e para as mães e quaisquer outros que sejam cuidadores. Já é difícil cuidar de crianças normalmente neste momento. Agora imagina, né, se a pessoa tem uma limitação, um idoso com limitação, como que vai ser? É pior ainda para poder orientar, cuidar, não é? Quer dizer, o zelo é muito maior. E me parece que não está tendo esse. Eu não ouvi nenhuma reportagem a respeito. O senhor me perdoa a minha sinceridade, porque eu vasculhei para saber. Eu não sei qual que é a sua opinião. Eu acho que você toca num ponto importante, que eu acho que certamente aos internautas que nos assistem e nos ouvem, talvez toque mais de perto. Nós estamos vivendo uma situação de uma pandemia, uma situação que não é exclusiva do Brasil, é algo que atinge o mundo todo, atinge a todos. Não atinge a todos igualmente, porque as pessoas com maior recurso econômico, com maior condição de formação instrucional, acadêmica, portanto, estão lidando de uma maneira que outros que não recebem a formação dessa forma, da forma acessível a elas, tanto no discurso, no registro de fala, como nas vias pelas quais elas compreenderiam a informação. Uma pessoa analfabeta não basta que você escreva de uma maneira simples. Uma pessoa surda não basta que você fale devagar. Uma pessoa cega não basta que você escreva com letras grandes. E assim por diante. Então, não só a via pela qual a informação é transmitida, a forma pela qual ela é transmitida, mas também o conteúdo que a informação chega até o usuário. E nesse sentido, vivendo então nesse momento de pandemia, é interessante ressaltar que até agora, e aí sim, até agora não se falou claramente qual vai ser o protocolo de atendimento às pessoas com deficiência.
Então, sim, é difícil para os pais, é difícil, né, a percepção, principalmente de alguém que tenha na família, de alguém que tenha como amigo, de alguém que trabalhe na área, é sempre pensar assim, poxa, eu estou só nesse mundo, só eu faço, ninguém mais faz. Porque é uma realidade de sentimento de ilha de cada um. Então a gente fica nessa tentativa, poxa, as instituições deveriam, os órgãos deveriam, a academia deveria, quando nós devemos pensar, nós devemos, né, como um todo, fazer algo. E o que vem a ser esse algo neste momento? Primeiro, precisamos informar que essa pandemia do coronavírus atinge crianças, jovens, adultos e idosos igualmente. Não existe ninguém imune a ela. Segundo, não é verdade que as pessoas mais jovens e as crianças não vão sofrer danos importantes com o vírus. Nós temos muitas crianças com deficiência, crianças com síndrome de Down, por exemplo, em geral têm problemas respiratórios e pulmonares associados, também cardíacos. Crianças com autismo, e aí eu aproveito para fazer um parênteses, hoje, dia 2 de abril, é o dia em que nós deveríamos estar conscientizando, deve ser todos os dias, mas hoje, em termos de celebrar. Hoje, dia... Não viu nada, né, querido? Em lugar nenhum, ninguém falou nada, né? É isso que é triste, né? De novo, bom, eu falei. Então, em algum lugar falou. Parabenizando. Então, assim, de novo, não, tem alguns lugares, eu tenho acompanhado trabalhos fora, mas, de fato, o susto das pessoas é tão grande que não se fala. E é nisso que eu quero chegar quando eu falo do protocolo. Vejamos. Então, hoje, dia 2 de abril, é o dia de conscientizarmos as pessoas a respeito das pessoas com autismo. E, em particular, dizer que essas pessoas já são confinadas, isoladas, muitas vezes, de uma sociedade excludente. Não por uma semana ou por 2, mas por uma vida. É verdade. Segundo, numa situação em que haverá, e vai haver, infelizmente, e já está havendo em outros países, eu preciso afirmar isso, que vai haver a escolha, numa situação de protocolo hospitalar, entre uma pessoa com deficiência e outra sem deficiência, bem, os médicos vão ter que optar por um, e a escolha pode ser subjetiva, eugênica, e às vezes objetivamente. Eu sei que é muito duro e a senhora fica à vontade, né, de divulgar ou não, mas é uma realidade. Eu acho que é horrível, mas é real o que o senhor está falando, assim como estão fazendo com os idosos, né? Pois é, exatamente. E a prova de que isso ocorre é que exatamente neste momento, se compararmos a mídia a um ano atrás, a mídia, por mais que, né, seja ainda tímida na divulgação das questões que envolvem a pessoa com deficiência, ainda assim a gente encontrar muito mais trabalhos, muito mais apresentações, qualidades às vezes duvidosas, mas a gente encontra mais. E este ano, sim, né, os internautas certamente podem bater aí no Google, no YouTube da vida, e vamos ver menos trabalhos. Vamos ver nem essa iluminação de prédios, né, que faziam nas cores, quer dizer, até mesmo as instituições públicas, e absolutamente nada. O senhor tem razão. Por isso que eu estou aqui com uma camisa azul, estou apontando aqui para perto da minha gola esquerda, né, que está à direita do vídeo, uma cruz preta. Uma cruz simbolizando o que nós devemos ter de hoje em diante no nosso coração, que é o sentimento pela morte daqueles que estão indo, né,
porque uma sociedade que ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, tem deixado de cuidar dos seus, e a gente não cuida quando a gente não dá saúde de pré-natal, a gente não cuida quando a gente não dá educação, etc., e a gente não cuida no Brasil quando o governo deste Brasil, o presidente desse Brasil, nega, por exemplo, vetando, né, ontem, a possibilidade de R$ 600 para aquelas pessoas com deficiência, o BPC, que não têm sequer acesso ao trabalho quando das questões normais econômicas, quanto mais agora. Então, nós precisamos entender que as famílias das pessoas com deficiência, que já vêm lutando com as situações adversas, agora tem mais isto para estarem apresos. E havia as cotas, né? Haviam as cotas para o trabalhador, não é, nas empresas. Agora, será que terá as cotas também para as pessoas que são especiais? Vão manter isso ou não, né? Porque esse desemprego todo, como que será? Pois de novo, a escolha sempre, né? E pelo menos 2 semanas, numa fala do ministro da Saúde, eu já apontava num canal no YouTube, que ele apresenta o modelo que o Brasil seguiria, que era: deixe o máximo de pessoas se infectarem para que aquelas que, e aí ele dizia, desde que o mundo é mundo, os jovens sobrevivem aos velhos. Ou seja, e usou naquela fala, pelo menos uma meia dúzia de vezes, a palavra natural, de seleção natural. Nós não estamos numa situação de seleção natural. As pessoas com deficiência vão ser preteridas na escolha por uma questão subjetiva, eugênica, mas também objetiva. E, sim, as famílias estão certas nesse momento de estarem apreensivas, porque até agora, e aí eu volto na questão que você falou de ONGs e instituições. ONGs, instituições, etc., o que elas precisam estar preocupadas não é de fazer uso da pessoa com deficiência para alcançar ganhos próprios. E eu não estou falando financeiros, não. Né? Por vezes as pessoas se comprazem de fazer o bem numa filantropia que em si é misantrópica. Por quê? Porque nós precisamos hoje de que essas instituições cheguem ao ministro da Saúde e fale com muita clareza qual é o protocolo quando tivermos uma pessoa amputada e uma pessoa com ambas as pernas e houver apenas um ventilador. E, infelizmente, nós temos, sim, os dados, né? São poucos, mas eles estão sendo maquiados. 20%, esse dado é muito importante e é triste. Apenas 20% das pessoas que forem para o ventilador conseguirão sair de lá. Ora, quando eu pego e demoro para atender uma pessoa com deficiência porque ela ainda não apresentou os sintomas de uma maneira mais acentuada, eu estou dizendo o seguinte: quando ela apresentar, ela vai ser candidata ao ventilador. Não havendo o ventilador, ela será candidata ao IML, por razão de deficiência. É muito triste, e pior que o senhor está falando a verdade, né? Agora, professor, a gente vê também, assim, que o senhor falou do mundo acadêmico, não é? Mas as faculdades, os cursos tecnológicos, enfim, né, a gente até mesmo, vou ser sincero, até mesmo as autoridades, tá? Estou na secretaria tal, estou nisso, naquilo. Mas a gente não vê ninguém indo às periferias. Uma das coisas que mais me estarrece é fazerem políticas para uma coisa que eles não sabem o que é. Né? É querer planejar alguma coisa, não, está formado em tal área e vai ter um cargo X porque tem aquele título, entre aspas.
mas a pessoa não tem nenhuma vivência. Então, isto assim está ocorrendo em várias áreas, né? Não é só da área da saúde, não. Nós vamos ter na área de segurança, né? Se não tem noção de como que é um mundo, que aquelas pessoas se espremem lá, não sei como conseguem sobreviver, né? Na área de favelas, na área de cortiços, são seres humanos que estão ali, têm sonhos, têm famílias, saem doutores dali, saem doutoras dali, né? Passando maior dificuldade e conseguem ainda estudar também. Agora, o que está faltando? Eu acho assim, precisaríamos, não sei se é para humanizar, não sei o termo que eu vou usar corretamente, só pode me corrigir, né? Mas sequer estagiam num SUS, por exemplo, né? Que tem, assim, todas as classes sociais, quer dizer, olha, você vai viver um tempo ali para você ver como é, porque são seres humanos iguais, todos são, mas o que essas pessoas apresentam é uma grande desproteção e até tem medo de falar, né, de dizer, porque não tem condições eu aí vou entrar na sua área, mas é a sua área, a pessoa não tem nem condições de saúde psicológica, para poder, né, falar, apresentar, expor a sua dificuldade, vai ficar intimidada para falar para o médico, vai achar que o médico não acredita. Aliás, o que disser para ela vai achar que o médico está pondo ela em dúvida, né, porque está insegura. Ela sabe que não vai poder comprar um remédio. O que nós vamos sair? Isso é um círculo vicioso, não é? E o senhor é um homem que entende de sentimentos. Quem sabe, assim, a maioria são homens que estão governando o país, as secretarias, os ministérios. Que dizermos para eles? Que vamos dizer? O senhor sendo homem e eles sendo homens. Que nós vamos dizer? Bom, primeiro, eu diria o seguinte: a compaixão ao ser humano não tem que ver com gênero ou sexo. Né? Uhum. Uma pessoa é o que é, independentemente do que ela tem entre as pernas. Portanto, não faz, de fato, sentido em 2020, quando nós já temos um conhecimento muito maior a respeito das questões de LGBT e mais. Nós sabemos das pessoas que não se encaixam nessa vertente homem, mulher e assim por diante. Então, associarmos aquela leitura da década de 80, da mulher como sexo frágil, da mulher mãe, do homem provedor, etc. Passou. Em que não passou. O pior é isso, não passou, né? Mas se a gente continuar batendo nessa tecla, a gente vai ter mais dificuldade de se livrar disso. Tanto não passou porque, de novo, né? Nós vimos um representante dessa linha de raciocínio machista, homofóbico, misógino, etc., ganhando ares de liderança num país que hoje está acéfalo. Mas a senhora toca numa coisa muito importante. O sentimento de amor, o sentimento de afeto, de afetar o outro, né, e de ser afetado pelo outro. E nesse sentido, de novo, a academia, enquanto professores que ali estão, chegam aos espaços onde eles não vão pessoalmente, por intermédio dos estagiários, por intermédio... Então, um professor dentro da sala de aula numa universidade chega ao chão de escola através do estagiário que está indo ali, está voltando com a informação, está sendo orientado. Quando um estudante de comunicação vai fazer um trabalho, um estudante de sociologia, de história, vai fazer um trabalho lá na periferia, o professor que está lá, né, na sala, está chegando. Por intermédio de quem? Por intermédio dos alunos. Agora, é verdade que nós temos uma disparidade muito grande entre as chamadas universidades públicas e as universidades particulares. Sim. As universidades particulares têm tido, historicamente, mais dificuldade de
atender às necessidades da população. Mas devemos falar com muita clareza. Isso tem mudado fortemente. Nós temos visto universidades particulares investindo em ciência, investindo em trabalhos de extensão, e não só como durante muito tempo foi universidade de grandes nomes, fazendo trabalhos para apresentar na mídia. Então, isso também mudou. A universidade, obviamente, tem os seus limites. Qual seja, o limite de ser formador para que os egressos, insisto, um médico, o jornalista, o historiador, o sociólogo, o antropólogo, que sai da universidade são braços da academia. Agora, sim, como eles não têm feito o trabalho da forma que têm, aí a culpa é, de fato, e aí eu sou crítico na universidade por conta disso, eu sempre falo, a culpa é nossa. Porque um profissional que sai e faz as cacas que nós temos visto em várias áreas, tomemos aí políticos, há muitos que são formados numa universidade. E o que eles fazem para a própria classe de professores significa que eles não foram bem ensinados, porque se eles fossem, eles não tratariam os professores como os professores têm sido tratados nesse Brasil. Nós temos corte para a pesquisa, nós temos corte nos salários, nós temos ameaças constantes de cortar direitos de professores. É verdade. Só que agora nós estamos vendo o quê? Que não foi o general, né? Aliás, o general lá, todo lindo e maravilhoso, também foi contaminado. Né? A diferença é que ele teve o tratamento médico. Né? Mas não foi o general que combateu o vírus com o avião de milhões de dólares, com armas de milhões de dólares. São os professores, são os médicos, são técnicos de enfermagem que são os braços da academia chegando lá. Não é um engenheiro, um acadêmico? Sim, ele é fruto da academia. Agora, um militar, eu fico muito tranquilo, porque eu venho de uma família de militares, meu pai é militar e assim por diante, mas um militar, nesse sentido, não produz. Ele não produz ciência. Tá, tem a academia que também, militar que também produz, mas no sentido mais geral. Né? Então, o exército tem um papel? Tem. Eles costumam dizer, mas tem um papel na paz e outro na guerra. Sim, mas quando você deixa de investir em saneamento básico, como agora que você vai aumentar as situações de risco para o cidadão brasileiro, porque nós temos dengue, zika e mais o Covid-19. Não é com armas que se protege o ser humano. É com, e aí sim, o amor ao outro, a compaixão ao outro, porque quando a gente tem isso, a gente trata o outro da maneira que nós queremos ser tratados. E, nesse caso, é com saúde, com paz, com alimento. Compreensão, né? Pelo menos. Compreensão. E as pessoas com deficiência, eu faço esse recorte, tá? É importante nesse momento nós resgatarmos isso. As pessoas com deficiência não podem ser preteridas no atendimento. É verdade. Isso é nós horrível. temos trabalhos mostrando isso, chamamentos para isso. Na Austrália, no Canadá, né? O tio Chico tem gritado para um abismo, né? Gritado ocamente, porque ainda não existe retorno aqui no Brasil nisso. Recentemente, um documento chama a atenção para isso, como as pessoas com deficiência. Porque eu vou dar um exemplo, de novo, a questão do autismo. Tá? Por ser outro. Uma pessoa com autismo, por vezes, para receber para fazer, vamos lá, aferir a pressão, ela precisa estar com o pai, com a mãe, com o irmão, com alguém que conhece, porque pode ser muito difícil
essa pessoa pode entrar numa situação de defesa, de desespero, de grito, de choro. Quando o hospital está tranquilo, tal, os operadores da saúde estão ali, eles ainda vão com calma, tal. Numa situação dessa, onde as pessoas estão à flor da pele, essas pessoas vão ser deixadas de lado, essas pessoas não vão ser bem tratadas, elas vão ser recusadas de servir. Não se enganem, vocês que estão assistindo, não se enganem. Abertamente está se falando o seguinte: se tiver uma pessoa com 50 anos e outra com 70, dê o respirador para de 50. Como se uma vida, fosse mais válida que a outra, só por uma questão de idade. Então, se eu posso simplesmente falar assim, olha, eu estou lixando que matem os velhos, por que eu não vou achar que vão dizer, eu estou me lixando para que matem as pessoas com deficiência? No plano individual, fechando aqui, no plano individual, é lógico que esse médico, que essa enfermeira, que esse técnico que está ali, ele jamais faria isso. Mas ele segue um protocolo. Ele precisa fazer uma escolha. E essa escolha, de novo, pode ser subjetiva, pode ser, inclusive, objetiva, né? Mas nós precisamos ter garantia que no protocolo esteja. Se não for por questão médica, efetiva da doença, não se pode preterir o indivíduo porque ele é surdo, porque ele tem olhinhos puxados, síndrome de Down, porque ele é cego, porque ele estava numa cadeira de rodas. Senão, nós vamos ver e vamos contar, depois que acabar tudo isso, o que aconteceu na Segunda Guerra. Hoje nós lembramos dos 100 milhões de judeus e precisamos lembrar deles. Mas foram 4 milhões de pessoas com deficiência, pessoas gays, etc., que foram mortas. Pessoas com síndrome de Down eram operadas, cortadas, melhor dizendo, para ver a reação da dor. Eram operadas para ver se o cérebro delas, como que era, e assim por diante. Nós não podemos deixar que em tempos de guerra biológica, quando eu digo guerra biológica, é que nós estamos vivendo uma guerra contra esse vírus, se esqueça dos protocolos de humanidade para exercer um protocolo científico, para exercer um protocolo eugênico. Então, vamos tentar fazer um pouco de teatrinho aqui para poder as pessoas entenderem melhor, né? Principalmente os homens. Às vezes os homens estão no trabalho muito atarefados, muito ocupados, e não sabem o que passa uma mãe levando seus filhos ao atendimento, né? E normalmente são as mães que andam com seus filhos com autismo, com a síndrome de Down, que você está falando, com a síndrome de Asperger, com os problemas mentais, que há muitos problemas que as pessoas têm, não é, de tentativa de suicídio, a depressão, a ansiedade, são crises que às vezes ocorrem na adolescência, no início da juventude, às vezes por drogas, às vezes por paixões não correspondidas, enfim, sempre vai ter alguma coisa que vai ser esta causa, né? Nós estamos falando da causa, nós vamos falar de duas coisas que uma delas, inclusive, eu observei e falei para o senhor. O despreparo, né, as pessoas me perdoem, mas eu vi cenas que eu já confidenciei a ele, porque eu estou dizendo, eu não consigo acreditar que eu vi e ouvi, né? É o despreparo da recepção de pronto-socorro, de atendimento, mesmo de hospitais de categorias, tá? Quando chega uma pessoa, principalmente uma mocinha muito graciosa, né, com um problema gravíssimo mental, que ela estava numa crise, e ela afrontava tudo e todos, e muito graciosa, enfim, os homens estavam muito interessados de ver o que ela fazia, e tentavam pegá-la à força, para botar para dentro do consultório. Aí, por que eu estou falando isso? Não houve uma possibilidade de chegar naquele momento um enfermeiro que soubesse, ou uma enfermeira que soubesse lidar com a situação,
aquelas pessoas, embora da área da segurança ou da recepção, não estavam agindo de forma de acordo. Ele vai dizer daqui a pouco o que poderia ter ocorrido, né? A gente percebe também, falo isso porque a gente tem na família caso, né? A criança autista ou com a síndrome de Asperger, ela é muito curiosa, porque ela está muito bem. Daqui a pouco, se ela achar que alguém olhou e riu mal dela, que ela acha que está, ela tem o sentimento dela, entende? Ela não gosta do que estão dizendo, cochichando, alguma coisa. Ela vai reagir. Essa reação a gente nunca vai saber qual é. Óbvio que são pessoas que já estão adultas, muitas vezes, né? O corpo, o peso, a mão é pesada. Essa pessoa pode entrar numa situação de, por exemplo, gritar, pedir socorro. Ela pode se perder, né? E tem casos de pessoas que têm o sendo epilético, pode ter uma convulsão, né? Em qualquer lugar, né? Mesmo pode ocorrer com pessoas idosas, isso, não é só com crianças e tal, né? Ninguém fala em autista idoso, ninguém fala em Asperger idoso, ninguém fala em Down idoso. Parece que eles não vão viver nunca e ninguém tem alguma coisa para explicar para a gente. Eu já vi pessoas cadeirantes cair na calçada e ninguém juntar, né? Cruzando a rua, o carro não parou para ir socorrer. Nós estamos falando uma coisa aqui. Eu estou falando, eu estou horrível, eu acho horrível isso, né? Mas que despreparo que está ocorrendo na sociedade, principalmente no atendimento de primeiros socorros. Quer dizer, nós fizemos uma audiência pública, professor, e sugerimos que essas pessoas deveriam ter um cadastro em toda a área de autoridades, porque se ocorresse alguma coisa, olha, primeiro lá está cadastrado, então é uma pessoa doente, não é para pegar, chegar lá e bater e matar a pau, considerar que é um bandido e prender, entendeu? Coitado, não tem nem noção do que está acontecendo, concorda? E aí o que acontece? Não tem esse cadastro, não tem a forma de atendimento. Viu no cadastro, chama o bombeiro teria que ser treinado para esses tipos de coisas mais emergentes, né? Então, eu quero pedir perdão a todo mundo, principalmente aos homens que estão nos prestigiando, ao senhor, que é um grande cientista, mas eu estou lhe falando assim, como está triste perceber isso e não sentir que aquelas criaturinhas estão sendo tratadas como gente, quer dizer, esse primeiro socorro, que seria o primeiro, né, para poder conduzir uma situação de cura, pode até ser algo que vai transformar a vida delas ainda numa situação pior. Ser confundida, né, como um criminoso, não sei o quê, e é uma pessoa que está precisando de socorro até do ponto de vista de apoio. E aí, professor? Pois O que é. surgiu? Eu estou muito orgulhosa disso, não. O relato que você traz, infelizmente, é muito verdadeiro, é muito comum de ocorrer. No início de 2000, quando eu digo nós, um grupo grande de pessoas com e sem deficiência, discutimos e muito mais tarde acabou se concretizando na forma da LBI. Mas naquela época a gente falava de um estatuto da pessoa com deficiência. Uma das defesas da qual eu participava, mas trazida bastante por um grande economista de nome Luiz Alberto Carvalho, era da notificação compulsória. O que é a notificação compulsória? Nasceu uma criança com deficiência, o médico vai lá e, num cadastro nacional, indica que tem aquela criança. Um oftalmologista fez uma cirurgia, aquela pessoa perdeu parcial, totalmente a visão, notifica e assim por diante. Pois bem, se isso tivesse acontecido desde 2000, se tivesse acontecido em 2015 com a LBI, hoje nós não estaríamos enfrentando situações, e eu chego à questão do treinamento, que vamos ver e estamos vendo acontecer agora. E, de novo, há cerca de 2 semanas eu falava que nós entraríamos numa epidemia psicológica. Hoje eu digo, já estamos nela. Então, o que acontece? Não há, por parte, de novo, do Ministério da Saúde, por parte das secretarias de saúde, um protocolo de atendimento dizendo o seguinte:
olha, eu vou ligar, eu vou falar, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma tia, uma prima que mora comigo e ela tem deficiência e eu que cuido. Eu tenho um filho, eu tenho, sei lá, 70 anos, eu tenho um filho com 50 anos, esse filho tem deficiência, ele mora comigo. E eu que cuido. Olha só, essa pessoa de 70 anos que está numa situação de vulnerabilidade hoje, por conta do Covid-19, é a que precisa sair, é a que precisa prover por esse filho. Mesmo pessoas mais novas, então você tem aí, digamos, uma pessoa com 30 anos, outro dia eu vi um relato, uma policial, e ela sai, depois ela tem que voltar, e ela tem uma vovó de 90 anos, ela tem uma filha com 12 anos, e essa filha tem um problema respiratório. Então, todas essas pessoas deveriam ter esse cadastro informado, porque na ausência delas, na impossibilidade delas, o Estado, o município deveria ter alguém para ir lá e suprir o serviço que aquela pessoa faz. Agora, não, e aí eu chego na questão do treinamento, não é simples fazer isso. Não é simplesmente um vizinho falar, não, olha, eu vou ali e ajudo o seu filho que tem autismo. E quando eu falo isso, eu falo também da posição de pessoa com deficiência, eu falo também da posição de pai de pessoa com deficiência. A propósito, eu tenho um filho que é autista e é também cego. Aliás, parabéns pelo dia hoje, Matheus. Então, esse pai curioso aí. Então, veja bem, nós precisamos entender que tem de ter isso. Nós não temos. Esses pais, esses parentes, vamos colocar assim, pai, mãe, filho, todo o círculo, todos eles estão vivendo acima, para além da ansiedade dessa doença, desse risco de morte que nos bate à porta, o temor de essas pessoas ficarem desassistidas, principalmente nessas situações em que você tem o pai e o filho, a mãe e o filho, dois irmãos, o irmão mais velho tomando conta do mais novo, ou o mais novo tomando conta do mais velho. Ora, de novo, treinamento. Vamos lá. Você tem uma pessoa em cadeira de rodas, não basta alguém simplesmente falar assim, eu vou lá dar banho enquanto você fica de quarentena. Por mais que a pessoa esteja tranquila com a deficiência dela, é um ato de invasão da intimidade. Não vai aceitar, Não, ela vai, porque ela precisa, mas é um ato de invasão. Ser cuidador neste país tem sido um bico para muita gente, mas que depois passa a amar o serviço. Às vezes entra meio assim, eu estou desempregado. E aqui no Brasil nós ainda não entendemos que o cuidador precisa ser compreendido como um operador da saúde. No momento deste, ele precisa ter todos os recursos. Tem cuidadores que estão comprando do bolso máscaras, luvas para fazer o atendimento. Eles precisam receber isso, entendeu? Assim como precisa o enfermeiro, assim como precisa. E o bombeiro? O policial precisa receber instrução e a senhora está certa, como abordar uma pessoa que está na rua. Não é simplesmente, como eu vi outro dia a pessoa falando, se tiver um velho na rua, joga um balde d'água nele e grita, vai trocar roupa em casa. Como piada, é engraçadinho, mas nós temos pessoas que ficam literalmente desorientadas por razão de diabetes. A pessoa que tem uma hipoglicemia, ela pode sim ficar com uma tonicidade muscular baixa, desmaiar, até entrar em coma, mas ela pode entrar num estágio de confusão mental. Sim.
É interessante também observar, né? Nós temos uma entrevista de um rapaz que saudável, jovem, bonitão, trabalhava muito feliz numa empresa de segurança. E houve um assalto na estrada, né? Aham. Tombou o carro. Quando tombou esse caminhão, desses caminhões que transporta dinheiro, ele ficou preso do quadril para baixo. Ele perdeu essa parte do corpo dele. Então ainda está adaptando prótese. É muito difícil a situação dele. O que acontece? Ele foi ao banco, chegou lá no banco e não deixavam ele entrar, porque tocava tudo que era coisa que tinha nele, claro, ele tinha que Pois entrar com a é. bengala. Ele contou isso, só que eu chorei, viu? Porque o que é isso, gente? O que aquele homem ia fazer com aquela bengala mostrando que não tinha do quadril para baixo, né? Então ele foi muito humilhado, ele entrou com uma ação. Mas a gente está vendo assim que o que está faltando, eu gostaria de, com a sua presença, com a sua grande especialidade, é mostrar para as pessoas que se pudessem fazer todo mundo um curso de primeiros socorros, era a melhor coisa que tem. Vai identificar o que é uma pessoa no ataque epilético, como ele disse, com a pessoa que baixou a pressão desmaiou, tá? É uma grávida que desmaia, é muito comum grávida desmaiar, passar mal, né? E aí, como é que fica? Uma pessoa idosa, de repente tem uma queda de pressão, ou altera demais e cai lá, quer dizer, aí tem que saber algumas coisas, eu acho que seria uma coisa de obrigação dentro das empresas, tá? Ensinar os primeiros socorros. E Né? Porque eu... aí sim a universidade Sim. tem descumprido o papel que é dela. Uhum. Aí sim, que é o papel de formação. Por quê? Nós deveríamos preparar nossos estudantes Sim. para que quando egressos, para que quando saíssem, então preparar o professor de língua portuguesa, o professor de história, o radialista, para que quando eles saíssem, eles pudessem desempenhar esse tipo de coisa ao ensinarem, por exemplo, o ensino médio. Sim. Mas eu quero tocar só uma coisa que você falou, além desse treinamento, essa situação do rapaz entrando no banco ou Eu impedindo. chorei quando ele contou, sinceramente. Existem coisas que, de fato, não precisam de treinamento. Nós estamos falando de empatia. Nós estamos falando de quebras de barreira atitudinal, que é uma conversa longa. Eu venho trabalhando nas barreiras atitudinais. Um dia a gente pode conversar sobre isso especificamente. Okay. Mas o que acontece? Empatia. Eu vou dar um exemplo que serve até como uma piadinha, mas é muito verdadeiro. Eu chego a um hospital, a um cardiologista, e eu estava nesse dia com minha esposa, e ele pergunta para ela, como ele chama? Aí eu respondo assim, fala para ele que eu chamo Francisco. Quantos anos ele tem? Fala para ele que eu tenho 55 anos. Na verdade, eram 53, isso já vão um tempinho. 53 anos. Aí, depois de uma quarta, quinta questão, eu falei, olha, o senhor pode falar comigo que eu entendo. Certo. Aí ele meio sem jeito, assim, fez mais umas duas perguntinhas e levantou e fala para minha esposa, tira a camisa dele e coloca ele ali. Hã? Aí nós rimos, tipo, não tem jeito. Tá bom. Foi lá, né, fez o exame e tal, voltou. E aí ele ficava falando sozinho, como se nós não estivéssemos ali. Sim. Será que ele faz esteira? Não, mas ele não vai conseguir, né? Eu vou colocar esteira. Não, eu acho que ele não vai conseguir. Não, eu vou colocar. Vamos ver. Se ele conseguir, né? Como se nós não estivéssemos ali. Um cardiologista num hospital, né? A gente não pode nem falar, hospital de periferia. Isso é besteira. Muitas vezes o médico, ele atende a 3, 4, 5 locais, né? Porque o médico, por mais que a gente fale, o médico em geral é muito mal pago no Brasil. O enfermeiro, o técnico é muito mal pago. Eles acabam ganhando um pouco mais porque trabalham em 4, 5 lugares. Agora, vai haver aquele momento que aquele médico passa a ter um reconhecimento maior, etc.
ou ele tem um sobrenome e tem um dinheiro para montar um consultório. Mas grande parte dos médicos ganham muito mal. E é não uma situação desta que estamos vivendo, é que daí as pessoas se dão conta que eles são os verdadeiros soldados, não só os médicos, aqui eu estou falando todos da saúde, os verdadeiros soldados, né, de defesa da pátria, porque uma pátria com cidadãos mortos não é pátria. É verdade. E depois vai chegar o dia deles também, né? Porque não vai escapar o Covid, não vai dizer, não, você tem uma patente que eu não vou te matar. Não, não dá, né? E eu devo lembrar uma coisa importante, né? Os militares, né, todos eles do Estado, federal, etc., são também pais, mães, irmãs, também têm filhos com deficiência, também têm essas preocupações. É verdade, muitos têm certamente, mesmo. meu pai, hoje com 82 anos, mas certamente quando ele tinha 30, 35, né, se ele visse o filho dele, ou com 50, que eu já era um pouco maior, ele também tinha preocupação de que alguém abordasse o filho dele na rua de uma maneira inadequada, como aconteceu. Eu, certa vez, estava com minha bengala dobrada na cintura, um guarda chegou, né, e tirou a arma pensando que eu estava armado. Aí que alguém ligou, sim, isso foi num banco dentro da USP. O outro cara que gritou, ei, ele é cego. O cara estava apontando a arma para mim. Que horror, meu Deus. Ele viu alguma coisa embaixo da minha camisa, eu tinha colocado na cintura para eu poder usar o caixa. Então, quer dizer, o despreparo que a senhora fala é muito real. Agora, muito disso não é treinamento, é empatia, é bom senso, e aí sim, é cidadania que nós não temos dado aos nossos brasileiros, a nós próprios. Para quem não sabe o que é empatia, colocar-se no lugar do outro, né? Naquele momento, para você sentir o que ele está sentindo nesse momento. Se eu tivesse ali, o que eu ia sentir, né? Agora, veja bem, professor, eu ainda volto que talvez o que está ocorrendo agora, não vou dizer do mundo, porque não sei como é o outro lado do mundo, nos outros países, não sei o que eles estão fazendo, estou vendo aqui, né? Então, eu acho que era um grande momento, sim, de se ter treinamentos generalizados de primeiros socorros. Né? Eu acho que é uma coisa assim, um mutirão. O problema é que o modo pelo qual o militar no Brasil é educado, e aí é bem diferente dos próprios Estados Unidos, que, veja bem, o tempo todo o policial, por mais crítica que se tenha também do policial de rua em relação à pessoa negra, em relação a outras questões, né? Mas o policial americano, ele é preparado para responder e para entender e para respeitar a Constituição americana. Certo. E nisso sendo cordial com o cidadão americano. Sim, infelizmente, o policial brasileiro, ele muito pouco tem de instrução de cidadania, né? Nós temos requerido tempos após tempos e com muita resistência dos generais, dos graduados, digamos assim, da polícia, em oferecer treinamento de cidadania aos iniciantes, aos cabos, aos sargentos, aqueles que estão no dia a dia. Então, a gente vê, por exemplo, situações que aconteceram lá fora, em que o Brasil participou, mas há denúncias importantes, inclusive de uso de força inadequada numa relação de paz. Né? Então, quer dizer, é muito delicado, e eu acho que o ponto agora, de novo, e aí, eu sei que o nosso tempo já está estourado, mas eu queria enfatizar o seguinte: nós estamos numa situação que é uma situação, do ponto de vista psicológico, uma situação de guerra.
As pessoas estão premidas por uma ansiedade do não saber, por conta da falta de informação, do saber com ambiguidade, porque há uma transmissão dúbia da informação por parte do governo brasileiro. Nós não estamos sendo informados com retidão, e aí não é por conta de grande parte da mídia, mas sim, há uma mídia que segue o status governamental, que é contra as orientações científicas. Então, nós estamos vendo, na realidade, o que aconteceu há um ano atrás, do embate do ministro da Educação contra os educadores, nós estamos vendo agora esse mesmo embate contra os cientistas da saúde. Então, esse governo está destruindo a capacidade científica desse país. Porque depois que isso passar, pense bem, depois que isso passar, nós também vamos contabilizar as inteligências deste país que morreram. Médicos, enfermeiros, de anos de profissão, de conhecimentos que ainda não tiveram tempo de passar para outros que os sucedessem, professores, cientistas que estão padecendo. Então, o Brasil já cuida muito mal da inteligência brasileira. Certo. Há um grande professor da USP, José Aparecido da Silva, que trabalha com a questão da inteligência e ele mostra o quanto nós desperdiçamos da inteligência humana nas periferias. Nós perdemos inteligências para pobreza. Sim. E agora nós vamos perder essa inteligência para um vírus. É uma verdade, professor. Agora, sim, a gente está praticamente encerrando, né? Mas a gente estava ainda há pouco falando da questão de as pessoas aprenderem a ser voluntárias, né? E nos bairros, eles poderiam ter as associações de bairro que cadastrassem os voluntários, né? Outra coisa que a gente vê, assim, sabe, esses condomínios fazem espigões e tal. Imagine, falta luz, e daí você desce como uma pessoa, né? Aí a pessoa tem uma deficiência, uma pessoa idosa, está passando mal. Desce como? Quantas escadas? Nós sabemos que as nossas escadas aí de bombeiros vai até um certo tanto, não vai tão para cima. Como que vai fazer? Aí vai se jogar todo mundo para baixo? Como é que vai ser? Vai ter alguma asa essa para todo mundo sair voando lá? Então eu vou pensar a parte da segurança, eu acho assim, tá? Outra coisa, não tem maca suficiente, não tem um desfibrilador, pelo menos um, né? Como nós estamos vendo aí um respirador, a importância disso. Não tem alguém treinado de primeiro socorro. Provem para mim que esses condomínios têm isso e nós vamos fazer entregar uma medalha, nós dois até, né, professor? Pois é. Está uma coisa muito grave. Todo mundo querendo de ganhar dinheiro, máximo que vai maximizar, mas não está vendo que está lidando com gente, o ser humano, entendeu? Cuidam mais dos cachorrinhos, né? Desculpe-me, tá? Mais os gatinhos e não sei o que mais, do que pessoas. Tá? E principalmente as pessoas que tenham limitações, né? Que, olha, eu não vou dizer aqui, eu vou depois só estatisticamente botar os links lá, tá? Se eu me permita, que é para as pessoas verem quantos milhões de pessoas que nós estamos nos referenciando. Nós não queremos nem falar em dados aqui, né? Nós queremos só explorar o senhor hoje no seu conhecimento, tá bom? Eu quero suas palavras aí, depois a gente tem que trabalhar com estatísticas de fora, porque, como eu disse, daqui nós temos um problema de coleta de dados e a outra nós temos um problema de credibilidade, a censura desses dados, o que tem havido. Né? O Mandetta pode dizer que não, porque, afinal, ele é um subalterno, né? Do presidente, ficou muito claro na mudança do próprio discurso dele, né? Veja bem, eu sou um servidor público federal, mas eu não me coloco subalterno ao presidente. Eu respeito o cargo da presidência, mas eu não vou falar contra a ciência
principalmente quando ela coloca, esse falar contra coloca em risco a vida humana. Então, lá fora, nós estamos falando em termos de Estados Unidos, cerca de 1 milhão de testes por dia. Uhum. Nós estamos falando de 100 mil testes por dia em Nova York. Só que nós estamos falando, no melhor dos cenários, de 100 a 240 mil mortos naquele país. Certo. E é um país que tem muito mais recurso econômico, muito mais instrução formal, muito mais acesso à internet. Então, nós estamos falando aqui no Brasil, vamos agora substituir a educação, colocar a educação à distância. Eu trabalho com educação à distância, eu tenho alunos que não têm sequer acesso no celular dele ou dela. Uhum. Então, não é possível fazer uma educação à distância de uma hora para outra. Sim, certo. para as pessoas mais abastadas. As pessoas que vão estar agora no próximo Enem, em muito mais vantagem que costumeiramente já estão, porque elas ficaram em casa se alimentando bem, elas ficaram em casa com internet, elas ficaram em casa recebendo aula por parte dos professores. Mas aqueles estudantes de ensino público, de escolas mais distantes, sem acesso à internet, ou com acesso à internet, porque o acesso a um Facebook é muito diferente de você ter acesso para um dado de aula, para um streaming. Sim, né? sim. Então, quer dizer, nós ao começarmos aqui tivemos um problema, né, de configuração de máquina, de som que não saía. Então, o que está acontecendo? Se está reiterando o modelo excludente, ou seja, na própria situação onde nós estamos falando de que o povo brasileiro deve ter uma empatia, desenvolver, voltar a ter, nós estamos dando margem para que o ministro da Educação e os secretários de Educação, que deveriam falar, olha, este semestre está parado, acabou, a gente começa o ano letivo em agosto, porque, não, mas vai ter o vestibular, o Enem. Sim, vidas estão sendo ceifadas. 6 meses de aula não vão fazer diferença na vida dessas pessoas. Elas podem continuar a estudar sem que essas pessoas mais pobres, sem que as pessoas com deficiência, porque esses aplicativos não são acessíveis. Então, as pessoas não têm acessibilidade. Como que um estudante vai ter igualdade de condições se na sala de aula presencial ele já é discriminado, o professor, nesse sentido, não tem treinamento? Eu trabalho exatamente no curso de educação, numa universidade federal. Meus colegas não sabem atender a uma aluna com deficiência em sala de aula. E eles são professores. E aí, de novo, aí é a culpa da academia. Por quê? Não é que esse professor não vai no chão de escola. Ele ensina mal lá porque ele foi ensinado mal, e aí este que vai para o chão de escola, ele também vai ensinar mal. Então, nós não podemos deixar, nesse momento, de enfatizar a educação desse país só vai ser de qualidade quando for de qualidade para todos. Se nós excluirmos uma grande parcela da educação, nós teremos uma grande parcela de cidadãos. Os nós está, inclusive, até numa maquilagem de juros para fazer de conta que vai ajudar, mas que vai favorecer ainda mais os bancos. Enfim, nós estamos encerrando, professor. Por mim, eu ficaria ainda conversando mais com o senhor. A gente tem um certo limite de tempo, o senhor também está com suas tarefas aí acumuladas. A gente tem uma gratidão muito grande de ter apresentado o senhor é um grande exemplo masculino, homens, olha aí, viu só, cientista, veio aqui, conversou, contou, é um psicólogo, né, e colocou todo mundo no lugar, vamos pensar, vamos escutar 2, 3 vezes, vamos entender essa história toda, vamos dizer, puxa vida, não é que eu também sou assim, eu poderia fazer melhor.
Enfim, a gente está agora trazendo para vocês o abraço dele, a despedida, tá? E a gente vai estar encerrando essa entrevista. Mas ficou com gostinho de quero mais, com certeza. A gente vai querer saber mais depois dele para frente. Eu deixo para o senhor se despedir aqui dos nossos internautas, professor. Eu agradeço a oportunidade, quero deixar, a despeito de tudo, uma palavra de esperança, que todos possam passar por essas dificuldades, e esse cenário que eu apresentei aqui possa ser um cenário, embora verídico, não se tornar o cenário verdadeiro, que as pessoas possam, de fato, desenvolver uma empatia daqui para frente, que nossos governantes possam entender que precisamos investir mais no ser humano e menos nas armas. E para você que é papai, mamãe, filho de uma pessoa com deficiência, né, tenha força nesse momento para além daquilo que lhe é exigido costumeiramente, porque são tempos difíceis e cada um de nós vai precisar buscar dentro de si a força para lutar contra esse vírus e para auxiliar aqueles que estão lutando. Tenham um momento de paz e saúde para todos. Obrigado. Muito obrigada, então, professor. Foi uma grande honra, mais uma vez. Aprendemos muito, com certeza. É o professor Dr. Francisco Lima. E eu quero deixar o nosso grande abraço a todos os homens, né? E as mulheres também, que acabaram por assistir, né? A gente sempre tem essa troca de informações aí, não é? E que realmente procurem divulgar o que está sendo apresentado pelo professor Francisco Lima, né? É nossa gratidão a ele e a todos vocês que estão, né, aqui conosco, que estão divulgando, e muito feliz porque foi uma adesão muito grande dos homens hoje, né, dessa edição aqui. Os homens vieram com tudo, eles querem ajudar, entendeu? Querem trazer as informações dele, e isso nos honra muito. Não é? Uma gratidão muito grande, tá? Um grande beijo no coração de todos vocês, professor Francisco, Deus continue lhe iluminando, o senhor já está muito iluminado. Felicidades.